Está comigo agora o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos fazer uma avaliação com base nos dados que nós temos até agora, dando Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Isso. As pesquisas estavam muito indefinidas. Como é que você avalia agora essa posição? Ainda temos um bocado de urnas para serem apuradas, mas se mantiver esta tendência, a gente vai ter, de fato, um segundo turno com nomes da direita e o Pablo Marçal mais à extrema-direita, não é? Então, todas as pesquisas, tirando uma pesquisa que colocava o Marçal muito à frente, o Instituto, todas colocavam esse empate triplo, com possibilidade de qualquer um dos três irem para o segundo turno. Vamos ver aí, para além do voto, da soberania, da vontade popular, como vai ser a justiça eleitoral em relação ao documento fraudado, postado, né, pelo Pablo Marçal na sexta-feira. Pablo Marçal já está argumentando que ele apenas recebeu esse documento e veiculou. Colocou nas redes sociais, né, que ele não teria feito, isso diminui a pena, não sei do ponto de vista do TSE qual seria a decisão, não é? Mas essa argumentação, ele é responsável pela sua campanha, por aquilo que ele posta, né? Então, assim, deve ter tido, e isso provavelmente a equipe do Boulos juridicamente vai avaliar, um prejuízo à figura do Boulos e à eleição neste caso. Agora, como eu disse, de um lado a política, do outro lado a justiça. O Pablo Marçal, ele foi testando os limites da justiça, os limites dos candidatos, os limites dos eleitores, todo o tempo. E na sexta-feira ele deu essa última cartada, vamos ver qual vai ser o resultado para ele juridicamente. Embora politicamente me parece que ele está se encaminhando para o segundo turno. Porque houve uma união de esquerda e direita criticando essa posição dele, Sim. Dos que não o apoiavam efetivamente desde o começo, né? Então, tanto o Ricardo Nunes criticou, como o Tabata Amaral também se posicionou contra, né? Porque é um documento fraudado. Até figuras como Silas Malafaia, né, um bolsonarista de 4 costados, fez críticas contundentes a essa atitude de Pablo Marçal. No fundo, assim, a gente tem que entender que existem limites éticos e limites legais, né? E a eleição é um momento de civilidade e de democracia, não de fake news e teoria da conspiração. Agora, você falava antes para mim que você acha que teve também um voto envergonhado em Pablo Marçal. Eu estava dizendo isso para você, porque tinha muita gente que dizia que não, mas que sempre há uma possibilidade de um número significativo, especialmente candidatos mais radicais, mais populistas, controversos, mais violentos na retórica, das pessoas não declararem o voto, especialmente em entrevistas presenciais. E aí a própria campanha do Boulos acreditava que poderia ocorrer isso, de um voto envergonhado, ou seja, de Marçal ter mais votos do que as pesquisas refletiam, e eu acho que pode ter um pouco desse movimento. Como eu disse, ainda é cedo, tem muita urna para ser conferida, ser computada, mas me parece ali que tem um percentual de votos mais envergonhados que estão aparecendo agora. Agora nós temos alguns estados já definidos, em Vitória do Espírito Santo, Lourenço e Pasolini republicanos, não é? Já está praticamente, dele já está decidido, e João Campos também, que era mais do que previsível. Nossa senhora, quase não teve eleição, né? Com 80% quase que isso entrega já, né? Enfim, não, mas já estava definido. Denise, me parece que no cômputo, né, a gente vai esperar um pouquinho para ver, à noite a gente vai ter certeza disso, mas me parece que vai ser um quadro, um cenário eleitoral, um ecossistema dos municípios mais próximo do centrão, né, da direita, do que de campo progressista e de esquerda. Agora, o João Campos, ele contrariou todos os prognósticos que a gente vê e avaliações de outros candidatos. Nós tivemos, por exemplo, questionamento aqui em São Paulo da idade de Tabata Amaral, e ele foi eleito com 26 anos, ele é candidato agora à reeleição. Então, vamos colocar o componente também feminino e masculino nisso de gênero, né? Tabata não apenas por ser jovem, mas por ser mulheres. Não existe aí um comportamento, e não à toa que, inclusive, alguns candidatos sempre fizeram questão de lembrar Tabata e sempre chamando de menininha, adolescente, jovenzinha. Há um preconceito também de gênero embutido na figura dela, que eu acho que sai engrandecida dessa disputa com as propostas que teve, fortalece o nome dela para eventuais candidaturas futuras. Ela era muito bem avaliada no geral. Eu acho que o fato de o primeiro pelotão aí dos candidatos estar com empate triplo, Sim. Isso aí meio que deixou os demais eleitores que poderiam votar nela indecisos. Sim, sem dúvida nenhuma. E lembrando que me parece aí que esse movimento de voto útil na esquerda, dos intelectuais, influenciadores de esquerda, pedindo um voto útil para Boulos já no primeiro turno,
não esvaziou a votação de Tabata. Ela mantém aí dos 9% a 10% que estava demonstrado nas pesquisas. Exatamente. Prando, voltamos. Eu sigo aqui na bancada com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, de São Paulo, confirmando o empate deles. Né? A Boulos passou à frente de Pablo Marçal agora, é o que as pesquisas sinalizavam, né? Terminamos aqui, enquanto estava anunciando, houve uma mudança de posições. O que pode acontecer de alternância, Depende da região da cidade, né? Isso, vai depender da região. Inclusive pode ter uma alternância do terceiro para o segundo colocado e do segundo para o primeiro. De novo, tudo embolado. A gente vai ter daqui a pouquinho, assim, no final, a certeza de quem vai para o segundo turno. Não é por falta de emoção que a gente vai aqui adormecer essa noite, Denise. Exatamente, pode ir até o finalzinho mesmo, essa coisa. Lembrando que a própria eleição presidencial foi decidida lá no final por uma diferença muito pequena em relação a isso. Agora, Prando, como é que você vê assim, essa composição política entre os que seriam os grandes cabos eleitorais, que é Bolsonaro e Lula? Nós tivemos agora a Fernanda falando, por exemplo, de Guarulhos. Guarulhos me pareceu aqui, houve problemas de estratégia do PT, que ele não apostou num dos seus fundadores, que é Eloy Pietá, não é que ele está em segundo e deve ir para o segundo turno. Isso. Agora, o que é apoiado por Bolsonaro e é apoiado pelo atual prefeito Guti, que é muito bem avaliado, não está indo para o segundo turno, não deve ir no segundo turno, a não ser que contrarie as pesquisas e a posição atual. Tem uma coisa, né, Denise, que a vitória ela é cheia de paz. A derrota costuma ser órfã, né? Então agora todo mundo vai ficar se perguntando no que errou e quem errou. Né? E claro que a conta disso geralmente vai para os partidos e para a liderança do partido. Né? Agora, a situação é uma situação ainda indefinida em alguns casos, mas sempre que você tem uma figura que politicamente podia ter uma aposta boa e aí o partido desprezou e essa pessoa vai bem, vai ficar aí um clima muito ruim dentro do partido, eu acho que vai acontecer nesse caso. Bom, e São Paulo cria um suspense maior também, porque tem Bolsonaro e tem a questão do governador Tarcísio. Ele até o último minuto, ele esteve muito fechado com o Ricardo Nunes, ele postou vídeos aí na sexta-feira em relação a isso e dá para a gente perceber, inclusive, visitando as redes sociais de Tarcísio, por exemplo, uma fortíssima crítica por parte dos apoiadores de Pablo Marçal que invadiram a rede dele, o criticando, falando que não votam mais dele. Então, é um desafio político que se coloca não só agora, mas a médio prazo. Aí que tá, vamos falar de agora e do médio prazo, né? Tarcísio, desde o primeiro momento, apoia Nunes e sempre foi muito duro nas críticas ao Marçal. Por quê? Porque Marçal é não apenas para a prefeitura agora, mas um elemento disruptivo dentro do bolsonarismo. Então vamos pensar, eu já tive aqui outras vezes com você na bancada conversando, então quais eram os nomes para herdar o espólio político eleitoral do Bolsonaro? A esposa dele, Michele Bolsonaro, isso testado em pesquisas quali e quantitativas. Romeu Zema, Ratinho Júnior, Caiado e Tarcísio. Então esses nomes estavam ali praticamente consagrados como possíveis sucessores por conta de Bolsonaro estar inelegível. O que acontece com Pablo Marçal? Eu tenho costumado dizer o seguinte, se Pablo Marçal ganhar, ele ganhou. Mas se ele perder, ele também ganhou. Ele ganha projeção, ele ganha musculatura política eleitoral e mesmo que tenha, por exemplo, algum problema como cassação ou inelegibilidade pelo que ele fez na sexta-feira, ele se credencia como um grande e forte cabo eleitoral, o articulador da campanha de qualquer um no campo da direita. E o Bolsonaro e o bolsonarismo deixou de ter simplesmente receio da figura do Marçal e passou a ter medo. E o Tarcísio, quando aposta no Nunes, é uma aposta política, mas também pensando em movimentos para a presidência da República em 2026. Então, assim, nada é jogado nesse tabuleiro do xadrez político eleitoral municipal se levar em consideração o ecossistema maior, que são as eleições para governador e presidente. Mesmo que Tarcísio queira apenas a reeleição, que ele várias vezes já falou dessa possibilidade, inclusive ele tem planos de longo prazo para São Paulo, com a mudança do centro administrativo para o centro da cidade aqui de São Paulo, mesmo que ele queira a reeleição, ele precisa ter um capital político, não é? Tem que ter um capital político. Se o Nunes não vai para o segundo turno, é uma derrota, obviamente, por Nunes, que tem um latifúndio de tempo de televisão e de coligação partidária, mas também seria uma derrota muito particular, muito peculiar para o governador Tarcísio. Não a mesma coisa para o Bolsonaro. Bolsonaro, ideologicamente, em termos valorativos, identifica-se muito mais, de uma maneira muito clara e evidente, com o discurso antissistema e disruptivo do Pablo Marçal do que
do próprio Ricardo Nunes. Então, este apoio foi um apoio bastante envergonhado, bastante sutil do Bolsonaro. Não porque Bolsonaro talvez aposte mais em Nunes, mas porque ele tem mais medo do Pablo Marçal. Foi muito uma coisa de posição do partido, do PL, Sim. apoiar Ricardo Nunes, agregar outros partidos também, teve uma grande base de apoio e Bolsonaro acabou endossando na medida em que ele aceitou o vice, que foi uma coisa muito discutida também, Foi né? discutida, né? E o vice, a gente vê a importância. Por exemplo, o próprio Nunes não teve voto para prefeito dele. Na verdade, teve porque estava na chapa, mas o eleito foi o falecido Bruno Covas. Então, o vice tem uma importância e escolher bem o vice também é fundamental para os projetos políticos, não é? E agora a gente vê essa situação, né? Me parece que o prefeito demorou muito tempo para ser conhecido, Denise. Eu conversava com alunos, com pessoas, com colegas, e eu perguntava o nome do prefeito de São Paulo, muita gente ficava em dúvida. Ele passou a ser mais conhecido nessa reta de campanha eleitoral que tem uma hiperexposição do nome, do partido e das realizações que foram, em parte de Covas e em parte dele, Nunes. E o fato de Ricardo Nunes ter se elegido junto com o Bruno Covas, eu acho que tira um pouco daquela característica de direita mesmo. Ele é mais conciliador, ele é menos radical, ele é uma pessoa mais calma, inclusive em debates. Ele só teve algumas atitudes quando provocado mesmo, efetivamente, claro, né, quando teve um ataque pessoal também contra ele, aí ele acabou reagindo, mas ele tem uma postura assim, mais calma, não é que essa direita mais radical não gosta e cobra dele esse posicionamento com relação ao outro. Desculpa, mas é isso mesmo. Inclusive lembra muito o próprio Tarcísio, que também é mais moderado e mais respeitador em relação, inclusive, aos jornalistas. Duas coisas, aqui, pegando primeiro o Nunes. Quando o Nunes verbalizou recentemente sobre a vacina, você acha que ele tem convicção de que a vacina não deveria ser obrigatória? Não, ele estava junto na época da vacinação. Estava junto e defendendo enfaticamente, que eu acho que é o que ele acredita, mas ele fez essa inflexão por questões eleitorais. Vamos lembrar o governador Tarcísio que quando foi questionado por uma jornalista, onde o senhor vota? Aí ele falou, eu voto em tal lugar, mas qual é a escola? Ele não sabia e ele ficou constrangido. Qualquer outro bolsonarista partiria para o ataque. E ele ficou constrangido, falou, uma escola aí e desconversou, ficou claramente chateado. Então você perceba que esse perfil Nunes-Tarcísio é muito mais conectado, assim como também é muito mais conectado o perfil Pablo Marçal-Bolsonaro, com uma diferença, hein? Bolsonaro, ele foi um ator. Ele interpretou um papel antissistema em 2018 que encaixou aquele discurso, mesmo ele estando no parlamento há quase 30 anos e a família na política. Só que ele era um ator que foi roteirizado pelo filho, principalmente nas redes sociais. Pablo Marçal não. Pablo Marçal é ator e ao mesmo tempo ele é roteirista, ele cria as estratégias, faz o roteiro e ele dispensa até o marqueteiro. Por isso que ele sai fortalecido politicamente, embora eu tenda a crer, isso é uma visão minha, que ele vai ter problemas jurídicos com o Tribunal de Justiça Eleitoral por conta do que fez na sexta-feira. Porque ele foi no limite para mostrar que ele combateria bolos mesmo, que foi aquela argumentação do voto útil, inclusive defendido por Tarcísio. Então, para ele poder garantir votos a mais à direita, ele foi no limite para mostrar, eu vou bater pesado. Bateu pesado, mas o bater pesado politicamente é uma questão fundamental. A política você tem adversário, não inimigo. Inimigo a gente tem na guerra. A política existe, primeiro, para resolver conflito por meio do diálogo, dentro das instituições e à luz da legalidade. O Pablo Marçal tem um discurso que é o oposto disso tudo. Agora a palavra vai ficar com a justiça mesmo em relação a tudo isso. Agora teríamos uma outra novidade no segundo turno, que seria a possibilidade de Pablo Marçal dividir tempo de rádio e TV. Isso, estava até aqui acompanhando, né, nos bastidores a fala, que não há nem jurisprudência sobre isso. Você imagina, né, que nós estamos falando de uma situação que ocorre, que provavelmente pode ocorrer e não há jurisprudência. Agora, eu penso, né, Denise, que a justiça não toleria o tempo de Pablo Marçal. E aí, esse tempo de Pablo Marçal e do outro candidato, vamos supor, Pablo Marçal foi muito bem nas redes sociais. Ele iria muito bem na televisão e na rádio? É uma pergunta. Segundo, nos debates em que ele era que era sempre chamando a atenção e tinha vários outros, agora em que ele tiver apenas com outro candidato, tiver que de fato apresentar propostas mais concretas, será que ele vai se sustentar ou ele vai fazer a mesma coisa que ele fez? Só provocar como foi no primeiro turno. Há de se esperar. Estou falando aqui com você, daqui a pouco a gente olha e vai ver que mudou de novo a posição, né? É isso, eu agradeço muito a participação do Rodrigo Prando, cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Prando, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Com você.